E eu sou a prova também de que Deus ainda salva vidas. Que Deus pega as coisas desprezíveis deste mundo e faz delas motivo para a glória do nome dele. Deus pega as coisas loucas deste mundo e eu sou a prova viva do quanto Deus pode fazer. E eu li um texto de Eclesiastes, alguns textos, porque eu me vivi muito nesse versículo. E eu vou resumir, vou começar a contar e vou entrando aqui nesse versículo, nessa passagem, e vou explicando. Mas bem, eu nasci numa família humilde, nasci aqui em Paulo Afonso e tenho um irmão mais velho, minha mãe e meu pai. E desde quando eu me entendo por gente, o meu pai, ele tinha problemas com álcool. E desde o início, desde a minha infância, eu cresci num lar onde o meu pai agredia a minha mãe. E eu e meu irmão foi crescendo, foi ficando traumatizado com isso. E eu culpava a Deus. Eu cheguei a um tempo em que eu olhava e dizia assim: não, se Deus existe, por que eu passo por tudo isso? Aos 5 anos de idade, eu presencio o meu pai com um revólver sobre a cabeça de minha mãe, e eu entro na frente ainda criança sem entender, e ele colocava sobre a minha cabeça e ficava atirando, e o revólver ficava rodando a roleta ali, e tá. E eu lembrava, e eu crescia com essas coisas na minha cabeça. Eu crescia vendo a minha mãe apanhando. Eu crescia durante os finais de semana, quando ele começava a beber, minha mãe me pegava o meu irmão, e a gente ia para as esquinas esperar ele dormir para poder entrar dentro de casa, porque se nós fôssemos, era capaz de tirar a nossa própria vida. E eu fui crescendo revoltado com tudo. Eu fui crescendo um pouco triste com a ausência de carinho, com a ausência de pai, ausência também de mãe, porque quando uma família ela tem problemas e gera problemas como esse, cada um criou o seu mundo. Minha mãe não tinha carinho para os filhos e nós não tínhamos carinhos com ela, e cada um fez o seu mundo e se fechou. E nós simplesmente, era o meu irmão no mundo dele, eu no meu mundo, o meu pai no mundo dele e minha mãe no mundo dela. E eu fui crescendo. Aos 7 anos eu largo o colégio e vou trabalhar. Comecei a trabalhar cedo e comecei a viver coisas de adulto cedo demais. Chegou um certo ponto em que eu já tinha largado o colégio, começo a trabalhar, uma criança. E sem defesa, indefeso, começo a conhecer coisas, pessoas que me levavam para esse caminho. E lembro-me que eu recebi um convite para estar indo até ali na Praça dos Aposentados, e eu disse: eu vou lá. E eu fui normal, não era assim. Eu fui normal, e chegando lá me apresentaram um livro que é chamado de livro São Cipriano, ou o famoso Capa Preta. E eu comecei a estudar aquele livro, eu comecei a ler, e alguma coisa ali eu acabei um pouco me identificando com a raiva, com a solidão, com a escuridão que existia naquele livro.
E eu lembro que aos meus 15 anos de idade eu esperava um aniversário, como todo adolescente de 15 anos espera. E nesse dia o meu pai bebeu todas e chegou lá em minha casa e começou a agredir a minha mãe. E eu e meu irmão já íamos crescendo e não estava mais aguentando ver a minha mãe apanhar, ver aquela confusão. Tínhamos vergonha de sair no meio da rua por conta de tudo que acontecia. Não era uma vez, mas todas as vezes, finais de semana, existia isso. E eu lembro que ele enforcou ela e eu soltei a mão dele e ele me empurrou, eu empurrei ele, aí ele pegou um facão e correu atrás de mim. A memória que eu tive do meu aniversário foi essa. Os meus amigos, os vizinhos, todo mundo vendo meu pai. Saiu para fora, correndo atrás de mim com um facão. E tudo isso, para um adolescente, para uma criança. Eu cresci revoltado e eu encontrei algo para descontar aquela raiva. E eu comecei a beber, eu comecei a fumar cigarro. Não cheguei a usar drogas, mas foi por livramento de Deus. Porque eu até tentei, mas Deus, desde o início, Ele estava no propósito. Aleluia. E eu começo a beber, a fumar, decido fazer uma tatuagem. Minha mãe, a coitada, eu acho que ela não tinha nem palavras para dizer, porque era difícil para ela, era difícil para mim, era difícil para o meu irmão, era difícil para nós todos. Minha mãe decidiu sair de casa, fomos, e nesse meio tempo, foi aí que eu conheci a fundo as profundezas não de Deus, mas as profundezas de Satanás. Uma criança com 15 anos de idade começa a viver coisas no mundo espiritual que nem eu mesmo acreditava em tudo que eu vivenciava. Parecia que eu estava cego, mas parecia não, eu estava cego. Tudo para mim era bom. E eu começo a se aproximar de pessoas, eu começo a andar com pessoas e a gente começa a querer ir mais fundo e mais além em ocultismo, em bruxaria, conhecer. O nosso maior alvo era saber e ter certeza se ele era de verdade. E eu olhava e dizia assim: não, eu não quero. Se Deus realmente existe. Eu lembro que quando aconteceu isso, aos meus 15 anos, que eu saí, meu pai atrás de mim, eu sentei em um banco, não, em um ponto de ônibus, sozinho, e eu chorava e olhava e dizia assim: Deus, se o Senhor existe de verdade, por que eu passei por isso tudo? Porque eu nunca ouvi minha mãe me abraçar e dizer que me amava. Porque eu nunca vi aos finais de semana eu e meu pai, minha mãe e meu irmão. Porque eu vejo nos meus amigos e em mim não. Deus, a culpa é sua. Eu dizia isso. E naquele dia ele tinha me empurrado e o facão passou de leve nos meus dedos e tinha cortado. E eu lembro que eu, com a mão sangrando, eu olhava, apontava e dizia: isso é culpa sua. A partir desse dia eu não acredito que existe um Deus, eu não acredito. E comecei a não acreditar mais em ninguém e nem em Deus. Isso é certo que quase a metade das pessoas que se dizem ateu ou que deixam de acreditar em Deus, se você for mais fundo com elas, você vai entender que ou foi um trauma que ele sofreu na infância, que a pessoa sofreu, ou perdeu algum parente querido, ou foi a fome, ou foi a nudez. Nós, seres humanos, temos a capacidade de, quando nós sofremos, nós começamos a querer culpar alguém.
Isso é comprovado que, se você for estudar e você for ver, a maioria dos ateus foi alguma coisa que aconteceu na infância, ou percas de familiares. E eu lembro que, para mim, aquela dor era tão forte que eu disse assim: eu preciso beber. Aos 15, 16, 17 anos eu vivia bêbado todos os dias. Comecei a fumar, comecei fumando 1, 2 cigarros. Quando eu fui olhar, eu já estava fumando 15 carteiras de cigarro por dia. Todos os dias era 15, 13, 14 maços de cigarro por dia. E bebendo. Nesse meio tempo eu me transformei nisso que vocês viram. Comecei a andar assim 24 horas por dia. Se juntei com mais amigos e a gente começou a mexer com o espiritismo. Depois eu recebi um convite para participar do candomblé. E eu fui. Chegando lá nesse encontro, eu posso dizer assim, eu já comecei a acreditar. Eu já acreditava que Deus existia. Só que eu não queria papo. Eu queria conhecer Satanás. E eu queria ter comunhão com Ele. Porque parecia que Ele me dava o que Deus não dava. Eu comecei a ter amigos. Eu comecei a ter pessoas. Eu comecei a ser abraçado. E eu estava crendo que aquilo ali era certo. Eu estava crendo que aquilo ali era o correto a se fazer. O que eu não achei na família, eu busquei no mundo. E quando eu fui para lá, uma mulher chegou em mim e disse assim que se eu começasse a frequentar e a viver aquilo ali, eu teria tudo o que eu sonhei. E ela disse que a partir daquele dia as minhas roupas seriam consagradas. Eu não poderia usar mais nenhum tipo de roupa que não fosse dedicada a demônios. E eu ganhei uma capa de batismo, se eu posso dizer assim, que ela é grandona, acho que até vocês viram. A gente matou 2 galinhas e começou a derramar o sangue e começamos a invocar. E aquela capa, ela significava a honra e como se fosse a proteção que eu não tive. E a maioria das roupas eram todas elas que eu usasse, eram todas consagradas nesse mesmo ritual. Dali, meio que oculto, fui para a maçonaria. Passei 3 meses lá, aprendi um pouco também de símbolos satânicos, espiritismo e um pouco sobre coisas subliminares que existiam no meio da maçonaria. Pouco tempo passei lá e nesse meio tempo foi aí que eu já comecei a conhecer pessoas, outras novas pessoas. Já fui bem para a farra mesmo, larguei tudo isso e comecei para a farra. Todos os dias nós íamos para a praça, os amigos, bebíamos, fumávamos. Conheci uma garota, comecei a namorar com uma garota, onde ela também já vivenciava a mesma situação que eu vivenciei. E a gente começou. E lembro que a nossa diversão era ir para o cemitério durante a noite. E a gente ia, começava a beber lá no cemitério. Nós íamos de meia-noite, ficávamos lá até 3, 4, 5 da manhã. Quando víamos gente, a gente saía, porque era muita gente, todo mundo de preto. E a gente bebia. E certa vez eu cheguei e disse assim: gente, vamos abrir um caixão, vamos fazer algo diferente. E como eu cresci ali perto, eu já sabia tudo como fazia para abrir, eu sabia tudo. Quando já era novo, quando era velho, eu já tinha a noção.
E eu forcei a tampa. Quando a tampa abriu, eu puxei o caixão, abri, arranquei o crânio e a gente bebia cachaça no crânio. Muitas das vezes arrancávamos os dentes e fazia colar. Certa vez nós estávamos lá e estávamos bebendo e um rapaz todo de branco apareceu. Parecíamos que estávamos todos drogados, mas não era droga. Ele chegou e simplesmente disse: o que é que vocês estão fazendo aí? Aí a gente está bebendo e fumando. Ele disse: eu quero também. Quando ele bebeu, ele nos entregou o copo e ele levitou. E a gente ficou meio que sem entender. Depois ele baixou, virou as costas e simplesmente desapareceu. Outra vez, estávamos nós lá dentro mesmo, e eles todos foram embora, e eu fui junto. Só que eu chegava em casa, quando eu entrava no meu quarto, era um lugar, o quarto geralmente para nós é um lugar de descanso. O meu quarto não, era um lugar de tortura. Muitas vezes, quando não conhecemos a verdade, existe um vazio em nós, que podemos até beber, podemos até estar rodeados de amigos, mas quando chegamos em casa, quando chegamos no nosso quarto, estamos sozinhos novamente. Porque a paz que Deus dá não é a paz que o mundo dá. Tudo que eu encontrava na bebida, tudo que eu encontrava nos amigos, quando eu estava só, nada disso me satisfazia. Nada disso me satisfazia, mas eu estava cego. E cada vez que eu afundava mais, eu queria ir mais fundo, eu queria realmente destruir a minha vida. Porque no meu pensamento, eu nasci simplesmente para sofrer e eu queria que tudo aquilo acabasse. Eu não entendia o propósito, mas no dia que eu conheci o Senhor, eu entendi todos os propósitos na minha vida. Eu entendi que a solidão que eu passei não foi para me matar, mas foi para me forjar e me preparar para eu ser alguém melhor, para eu ser alguém melhor. O Senhor, Ele nunca nos dá nada que não podemos suportar. Ele nos dá para nos ensinar. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você está passando, mas Ele não desista, porque Deus não te dá algo que você não possa carregar. E o que você está vivendo hoje, amanhã lá na frente você vai entender o porquê. Porque foi assim comigo, está sendo assim comigo. E quando eu entrava no meu quarto e eu fechava os meus olhos, eu não conseguia dormir. Eu ouvia vozes onde elas chegavam e diziam assim: pega o teu litro, bota na tua bolsa, pega o teu cigarro e vai e volta para o cemitério. E eu sozinho comecei a dormir lá. Muitas das vezes perdi até as contas quantas vezes eu abri o caixão, puxava o morto para fora, deitava do lado dele e ficava lá. Conversava com ele, alisava ele, segurava a cabeça como se fosse um amigo. Depois fechava, empurrava de volta e ia embora. Certa vez a gente chegou lá, abriu, e quando a gente terminou de abrir, deixamos lá pela manhã, e durante a manhã, quando amanheceu, algumas pessoas do cemitério chamou a polícia e tudo. Só como eu trabalhava ali perto, eu comecei a entender e eu já ficava sabendo que eles já estavam nos esperando. A gente já não ia, a gente já ia para outros lugares. E recebi um convite para ir para uma igreja de crente. Eu vou ser breve. E encontrei essa namorada. A mãe dela era evangélica. Eu nunca tinha visto nem ouvido falar de Deus em toda a minha infância, adolescência. Conheci através dela. Ela disse assim: vamos para a igreja, vai ter um culto lá e eu queria que você fosse. Eu disse assim: eu vou, só que eu vou de alargador
a capa batendo nos pés, a maquiagem. Posso ir? Ela disse, vá assim mesmo. O que importa é que você vá. Aí eu disse assim, durante a tarde, isso foi num sábado à tarde, eu disse assim, eu vou ver se eu vou. E o que acontecia no meu quarto, que eu ficava só, aquela solidão bateu. E eu fui de baixo para debaixo de uma mesa de um computador. E eu disse assim, eu recebi este convite. Deus, se o Senhor existe de verdade e liga para mim, repete essas palavras que eu estou falando. Porque Deus, se você existe, você vai saber qual eram os meus desejos desde a infância. A minha família unida, o futuro que eu sempre quis. Se tu existes de verdade, repete essas palavras. Mostra que verdadeiramente você se importa. Se passou. Chegou a noite, eu me arrumei e fui pro culto. Chegando lá, todo de preto, por incrível que pareça, ninguém se alarmou tanto. Todo mundo ficou na sua e eu até achei estranho. Ninguém ter ficado com medo nem nada, porque geralmente quando eu andava no meio da rua, alguém me via, corria para dentro de casa. Voltavam com medo. E eu entrei na igreja, fiquei lá e dentro de mim eu comecei a rir, a tirar onda, a escarnecer mesmo. E no momento do culto eu fiquei ali, olhava, via algumas coisas e ria dentro de mim e dizia, meu Deus, que bando de besta. Acham que Deus liga para eles. E eu lembro que quase no final do culto, o pastor estava pregando. Não foi para mim, mas de alguma forma me comoveu. Acredito que quando ele chegou e tinha uma moça na frente, ele pediu para ela levantar, a moça levantou. E ele botou as duas mãos delas assim, e disse assim, nessa mão eu vejo uma separação. Deus tirando alguém da sua vida. Nessa outra eu vejo você vestida de branco entrando na igreja. E aquilo ali não foi para mim, mas de alguma forma me comoveu. E eu baixei a cabeça assim e caiu uma lágrima. E quando essa lágrima caiu, eu não sei de onde a mulher veio, mas veio uma mulher, parecia que vinha por trás de mim, encostou no meu ouvido e disse assim, assim diz o Senhor. Tu não perguntaste se eu te ouvia de verdade lá debaixo da mesa do computador hoje à tarde? Você não perguntou se eu existia? Olha eu aqui. E eu hoje tomo a sua vida. E eu hoje transformo a sua vida. Levanta a sua cabeça. Seja abraçado. E você irá falar do meu amor. E os seus sonhos eu vou realizar. Assim diz o Senhor. E eu começo a chorar e eu não sabia o que estava entendendo, mas algo dentro de mim estava mudando. E ele vai mais profundo, porque Deus nos surpreende. Apesar de ferirmos ele, apesar de tanto eu ter dito que não acreditava que era culpa dele, ele olha para mim e diz assim, eu estava lá. E eu tudo separado. Hoje eu acertei a flecha. E eu chorava. O meu corpo tremia de uma forma que eu nunca tinha sentido aquele abraço. E disse, ainda te digo mais. O sonho de família que você queria, você não teve bem um pai que te amava.
mas eu te dou a oportunidade hoje de voltar a viver comigo. E você não teve paz, mas você vai ser um pai. O que sua família não te deu, eu vou te gerar e eu vou te dar a oportunidade de você dar para alguém. E o que eu mais queria ouvir, ele falou que era: eu te amo. E esse eu te amo, muitas das vezes a gente diz, Deus me ama, e se torna tão simples, mas Deus nos ama de verdade. É um amor acima de qualquer coisa. É um amor que você sujo, que você distante, Ele te traz para perto e diz assim: ainda que você não me ame, eu te amo. E eu tenho algo bom para você. Aquela mulher usada por Deus me abraça e a partir daquele dia algo mudou em mim. E eu começo a chorar e já fico meio envergonhado de estar com aquela roupa. Automaticamente já começa em mim o desejo de se transformar. E eu lembro que o pastor lá na frente, ele não ouviu nada, mas quando estava acabando o culto, ele disse assim: teve alguém aqui em especial que Deus falou. E Deus prometeu algo na sua vida e hoje é o dia de você vir e fazer o que você nunca fez, que foi entregar a sua vida a Ele. E ali eu acabei sentando na cadeira e eu segurava assim, eu disse: não vou. E ficava em minha briga, o meu corpo dizia: vai. Algo dentro de mim dizia: vai. E eu segurava a cadeira e dizia: não, eu não vou. Eu segurava e dizia: não, eu não vou não. Veio um monte de dúvida na minha cabeça. E geralmente é assim. Mas o que mais a namorada, ela não vai me aceitar, crente. Porque o amor que eu não tinha em casa, eu dei para ela. E a única pessoa que recebia era ela. Então, ela acabou se tornando tudo para mim. E ela não queria que eu fosse. Eu vi no rosto dela, eu vi a aprovação de Deus, mas eu vi a reprovação dela. E eu fiquei naquela luta. E o pastor olhou e disse assim: ó, a gente vai cantar um louvor aqui para você vir. E eu sabia que era para mim. Eu disse: não vou não. Aí cantou um louvor e eu ali brigando com a cadeira. E ele disse assim: estamos te esperando. E eu dentro de mim: eu não vou. Aí disse: vamos cantar outro louvor. Eu disse: você vai cantar muito, porque eu não vou não. Cantou outro louvor e eu não fui. Ele disse assim: mais uma vez eu te amo. E eu mais uma vez disse não. Ele disse uma palavra, ele disse assim, parece que ele estava lendo minha mente, e o que eu pensava ele já ia e já falava. Ele disse assim: você não vê, porque você amou outra coisa e não a mim. Mas hoje eu irei te visitar de madrugada. Aleluias. E ele disse: às 3 da manhã eu irei te visitar de madrugada. E a sua vida vai mudar de cabeça para baixo, vai virar. Eu vou chacoalhar ela, porque tu duvidaste. Aí eu disse assim: tá jogando praga, é? Eu já pensei já nisso. Eu disse que esse pastor tá jogando praga em mim. Você não tem medo não. E eu lembro que cheguei em casa, já tinha passado tudo aquilo, eu já tinha quase até esquecido do culto. E eu sentei no mundo de minha casa, comecei a fumar e ali eu ficava pensando: será que vai acontecer alguma coisa 3 horas mesmo? Se eu não durmo, vamos ver, né? Porque ele disse que ia me acordar, eu disse: eu não vou dormir, porque se eu não dormir ele me acorda. Aí eu lembro que eu fiquei acordado, né? Mas eu não sei, mas eu caí no sono.
Não era para isso acontecer, porque eu tinha insônia muito pesada. Eu trocava o dia pela noite, às vezes virava dias e dias sem dormir, só bebendo e fumando. E eu sei que eu caí no sono. E às 3 horas da manhã eu acordo. E quando eu acordei, eu disse assim: não, vai, eu acho que Deus vai fazer alguma coisa aqui agora. Já levantei e fiquei preparado. Ele disse: ele vai vir e vou me preparar. E eu fiquei esperando. E pelo menos dentro do quarto nada tinha acontecido. Aí eu disse: eu vou sair para fora. Aí eu saí do quarto. Aí a pessoa que eu amei acima de tudo olhou para mim naquelas 3 horas da manhã e disse assim: amanhã eu pego as minhas coisas e eu vou embora, não quero mais você. E quando eu disse aquilo, imagine alguém que não teve base, que não teve amor, depositar todo o amor em uma pessoa e a pessoa depois chegar e dizer assim: eu não quero mais. O meu mundo acabou. E naquele momento eu disse assim: isso é culpa de Deus. E foi aí que eu comecei a ficar mais doido ainda. Eu começava a andar no meio da rua na madrugada, com insônia, agoniado, querendo tirar minha própria vida. E eu lembro que vi um crente uma vez, isso era 11 e pouca da noite. Eu vim a pé e ele me viu e ele disse: Satanás! Deu um grito assim. Assustei. Gente, você aí eu olhava assim: tire essa roupa preta, tá parecendo Satanás. Aí disse assim: vem cá. E eu fui lá: Satanás é você. Aí eu dizia pra ele, ele dizia comigo. Aí ele, no final ele puxou uma Bíblia assim, rasgada, toda marcada assim: eu vou lhe dar pra ver se você se converte. Aí eu disse assim: me dê que eu vou fumar a maconha nela. Eu disse, pra ver se ele... Aí ele disse: não, se você for ler eu dou. Eu disse: não, me dê que eu não vou ler não, mas me dê, já vou ganhar. Aí eu ganhei a Bíblia. E eu lembro que os amigos meus, eles começaram a usar a Bíblia para fumar maconha. E eu lembro que nesse dia eu até peguei e ia fumar. E antes de colocar na boca, de alguma forma, Deus ali já estava me tirando daquilo. Quando eu botava na boca que eu ia fumar, a brasa caía no chão e apagava. E eu disse assim, e eles ficavam com raiva porque caía. Aí tinha que acender de novo. Acendia e botava na boca e a brasa caía. Eu não conseguia fumar, eu só babava. E ali eu disse: não quero mais não, eu vou ficar com meu cigarro mesmo, que não precisa estar fumando nada disso. E peguei o resto daquela Bíblia e guardei. E os dias foram se passando e eu disse assim: eu comia a melhor comida, mas ela não tinha mais gosto nenhum. Eu dormia, mas a cama não me satisfazia. Eu bebia, mas a bebida não me dava mais prazer. Eu tinha amigos, mas nenhum deles mais me dava prazer. E eu disse assim: eu vou tirar a minha própria vida. Acordei 3 horas da manhã, novamente, já atormentado, e eu peguei um cinto, coloquei no guarda-roupa, que era alto, peguei a cadeira e coloquei o cinto no meu pescoço e joguei a cadeira para lá. E quando deu aquele peso que o meu olho começou a virar, o guarda-roupa quebrou e arrebentou e eu caí no chão. Aleluia! Eu disse: eu vou tirar novamente a minha vida. Tentei novamente, agora eu usei uma corda e botei do outro lado. A outra madeira também não conseguiu sustentar, quebrou. E eu esquematizei tudo e disse: hoje eu não morro, mas amanhã eu vou morrer com veneno. Misturei um monte de coisa
E eu acordei e disse assim, vou entrar no meu quarto, fechar minha porta, fumar meu cigarro, aumentar o som e vou morrer. E eu entrei no quarto, abri tudo, botei na mão e fechei a porta. Só que eu não fechei na chave dessa vez. Mas não tinha janela, não tinha como vento, não tinha nada como abrir a porta. Mas eu senti na cama uma brisa suave passando através de mim e a porta se abria. E quando aquela porta se abriu, a única visão que eu tive foi da Bíblia. Todo empoeirado, mas estava lá e alguma coisa dentro de mim dizia, vai lá. Eu levantei, eu disse, essa é a minha última chance. Eu fui lá e eu peguei a Bíblia, eu não sabia mexer, mas eu abri a Bíblia, estava marcada. E eu só consegui ler aquilo que estava marcado, ainda um pouco escuro, mas eu consegui ler e eu enxerguei aquela a palavra que eu abri, estava em Salmo, que dizia assim, o choro pode durar uma noite, mas a minha alegria vem ao amanhecer. E naquele momento eu vi novamente o Senhor falar comigo. Daquela vez foi diferente. Porque eu vi a brisa de Deus passar sobre mim. E como não podia acontecer, a porta se abre. Eu vejo uma Bíblia que eu não dava valor, mas ela veio na hora certa e eu li. E naquele momento eu comecei a chorar e pedir perdão por tudo que eu fiz. E ali eu fui perdoado. A partir dali o Senhor começou a fazer um processo em minha vida, que no outro dia eu saí do meu quarto, eu não queria mais usar preto, eu cortei o cabelo que vinha bater aqui, eu furei a minha boca, os meus dois, o lado esquerdo e o lado direito, com prego e botei piercings, e eu tirei tudo aquilo, e eu comecei a viver, e eu disse assim, eu quero ler a Bíblia, eu quero conhecer mais sobre Deus, porque quando ninguém me quis, Ele me quis. Glória a Deus. E eu voltei à igreja. Ia a pé para a igreja do Centenário, igreja ali na rua, ia a pé. Comecei a usar roupa social, comprei uma camisa, botei uma camisa, botava por dentro, botava a Bíblia atrás do braço e ia. O pastor chegava e dizia para Isaías, eu ficava procurando, quando eu não encontrava, eu dizia que eu abria em Gênesis e dizia assim, achei. Quando eu chegava em casa era que eu encontrava Isaías. Mas eu comecei a ir. E nesse tempo, as coisas que me perseguiam começou a me perseguir mais ainda. Porque eu estava saindo. Eu não queria mais. E certa noite eu tinha insônia, que eu estava em processo. Foi 2 anos da minha vida que eu lutei contra a depressão, contra a ansiedade e tantas coisas que eu tinha. E a cada segundo que eu se achegava a Deus, eu me sentia curado. Não era imaginação, mas eu sentia dentro de mim Deus tirando coisas. E eu acordo 3 horas da manhã e digo assim, não tinha como passar nada, nem vento. Eu acordo e no teto da minha casa estava cheio de borboletas pretas desse tamanho e um urubu. Não sei como esse urubu entrou, não tinha espaço para esse urubu entrar para ali para dentro nessas borboletas, mas estava lá. E eu lembro que eu acordei assustado com aquele bicho ainda quase morto, se batendo, e eu peguei o urubu e ele estava em decomposição e o sangue dele fervia. E eu ouvi a voz dizendo assim, o que eu fiz com o urubu eu vou fazer com você, porque você me largou. E eu ficava chorando e a depressão voltava de volta como se ele tivesse... Eu ouvia passo, eu ouvia ele me encarando, eu sentia o respirar, eu sentia como se ele estivesse rosnando perto de mim. Muitas vezes eu acordava na madrugada como se eu estivesse sufocado.
eu sozinho eu não ia conseguir. É aí onde eu quero frisar, que eu sempre friso, é que nós somos alvo da graça de Deus. Mas eu e você somos responsáveis por trazer pessoas que outrora eram como eu. Tem gente querendo morrer e precisa de você. Antes de Jesus fazer discípulo, ele fez amigos. Antes dele instruir, ele ensinou. Antes dele enviar, ele ensinou. Ele explicou como era. E eu lembro que eu fui para a praça durante 7 horas da noite, estava lá conversando sobre demônios e essas coisas, eles falando, e eu ainda estava meio assim. E eu falava também. E Deus envia um homem de Deus. Ele passou na praça e ele ouviu a gente falando que não acreditava em Deus e isso. E ele foi e passou direto. Ele disse que quando chegou muito na frente, o Espírito Santo diz a ele: volta lá. Volta lá. Aí ele parou aí: mas eu vou dizer o que? Eu nem conheço. Aí o Espírito Santo: volta lá. Volta lá e só abre a boca. Eu passei aqui e vi vocês falando que não acreditavam em Deus. Ele estava com a Bíblia e disse: você tem alguma dúvida, vocês? Aí a gente disse: temos. Senta aí. Ele sentou e, para resumir a história, me discipulou. 3 horas da manhã, quando demônios me perturbavam, eu ligava para ele chorando e eu dizia: eu não consigo mais. E ele dizia: eu estou aqui, eu estou orando com você. Ele não desistiu de mim. Isso é para nós não podemos desistir de uma só vida. Porque essas vidas estão sendo marcadas sim por Deus. Nós vamos ensiná-las, vamos instruí-las e vamos deixar elas preparadas. Se não tivesse ninguém que se achegasse, me ensinasse, tornasse meu amigo, como eu ia conseguir sozinho? Precisamos uns dos outros. Glória a Deus. E ele me ajudou. E nesse meio tempo, deixei de fumar. Parei de beber, não queria mais beber. Decidi me batizar. Sempre quis ser batizado com o Espírito Santo. Eu orava: Deus, eu quero. E o Senhor falou para mim: olha, quando você fizer uma prova de amor por mim, eu vou te surpreender. Para de fumar, que tu vai ver. E eu parei de fumar e não foi uma semana, eu fui batizado com o Espírito Santo. Uma oração que eu sempre quis, eu até pensava: não, Deus não me ouve, Deus não... E essa promessa veio, ele disse: deixa de fumar. E contei 5 dias e ele chegou e foi fiel, ele chegou e me batizou. Era uma coisa que eu sempre, quando eu ouvi, eu me fascinei, eu disse: eu quero isso. Eu comecei a ansiar as coisas de Deus. E hoje eu posso dizer a vocês que o Senhor é fiel. E o que eu passei, que eu não entendia, hoje eu entendo. E quando eu dizia que Ele não estava comigo, Ele estava comigo. Eu só não conseguia enxergar. Mas Deus, Ele veio até mim. E Ele, outra vez eu até comentei com o pastor, Deus depois vai revelando e vai me ensinando, vai me dizendo. E outra vez Deus usou outra pessoa que não me conhecia, mas falou assim: quando sua mãe ficou grávida e soube que era um homem, ela quis te tirar. Ela não te queria, mas eu, Senhor, te vi e eu te quis. Aleluia. Quando eu ouvi isso, passou um filme na minha cabeça, tudo que eu passei, e Deus me quis. Aleluia. Então, se Ele me quis antes de eu estar sendo formado, de eu não vir ao mundo, Ele já me quis. Eu sei hoje que onde eu passei, tudo que eu passei, foi porque Ele me viu e Ele me quis. E Ele te veio e Ele
assumimos Ele num amigo, um amigo que nos ouve e qualquer palavra que falarmos Ele faz. E eu não quero, eu oro de Deus, eu não quero mais viver longe de você. Glória a Deus. Depois disso, a menina que disse que não me queria mais, quando eu aceitei Jesus, ela me quis de volta. Só que aí, eu já não queria mais ela. Porque eu tinha carência. E eu preferi dedicar todo o meu amor que eu dei para tantas e tantas pessoas, eu dediquei para Deus. Aleluia. E eu até tentei ficar, voltar, só que não deu certo. Ela quase me faz fumar de volta e começou a usar droga e eu quase comecei também. Enfim, eu disse, não, eu quero Deus. Certa vez chegou e disse assim, escolha entre eu ou Deus. E eu ainda gostava, só que eu disse assim, eu quero Deus. Porque eu sei que a promessa já foi feita. Ele disse que ia me sustentar em tudo. Eu sabia e eu comecei a criar no meu coração, um dia eu serei a melhor resposta de oração de alguém. E não vai ser assim. Eu preciso dar o meu amor a Deus, eu preciso namorar Deus. Porque Ele sim, nos dá o que nenhum homem e nenhuma mulher nos dá. Aleluia. Digo isso para meus amigos jovens que eu conheço, alguns. Posso dizer porque já passei, eu sei que é difícil. Quando os nossos pais nos ensinam, não vai por esse caminho. A gente diz, vocês querem o mal, vocês não me entendem. O amor, ele lança fora todo medo. E simplesmente, existem pessoas que vão entrar nas nossas vidas para nos atrapalhar e nos tirar os planos de Deus. Agora, quando você se achegar ao Senhor, você vai entender. Se você não entende, quando você se achegar ao Senhor, você vai entender que o que Ele tem é bem melhor do que você está pensando. Que você aprenda com isso. Que você não se frustre como eu me frustrei. Que você possa aprender e começar a fazer diferente. Porque eu acredito que eu passei por tudo isso e por onde eu vou e eu conto, muita gente diz, poxa, pelo seu testemunho eu consegui se achegar a Deus. E eu sei que se você ouvir, se você fizer, não porque sou eu, porque eu não sou nada, mas é a glória e a graça, e é Deus, Ele nos escolhe, Ele nos chama. Mas muitas coisas vai vir para te tirar do foco de Deus. Vai vir coisas boas para você, você vai ter que escolher. Eu queria ela, o meu coração dizia, vai para ela, só que eu sabia que o melhor era Deus. E não foi fácil, mas eu escolhi o Senhor. E hoje eu não me arrependo. Se tivesse para escolher 7 vezes, eu escolhia Deus. Escolha Deus. Escolha Deus. Deus não vai te agredir. Deus não vai te machucar. Deus não vai te deixar. Escolha Deus. E o melhor é que hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Aleluia. Sofremos, tem dia que a gente tá cabisbaixo. Meu processo na igreja também foi complicado, foi difícil, quem me conhece sabe, se eu fosse contar não ia dar tempo. Mas eu quero dizer a vocês que eu sou uma prova viva do que Deus pode fazer. Aleluia. Eu já estava morto, mas Ele me trouxe de volta. Glória a Deus. Me trouxe melhorado. Eu amo os meus pais. Aleluia. Todos eles. Amo meu irmão. E eu não abro mão da minha família. Glória a Deus. Hoje, ainda sou só eu. Mas eles virão. Amém. Eu creio. Porque eu acredito que Deus vai fazer. Aleluia. Porque Deus, quando Ele começa, Ele termina. Esse foi um pouco do que Deus fez comigo. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, espero que você tenha recebido da parte do Senhor. E lembre-se, escolha Deus. Amém? Aleluia.
teu, nunca vi, nem haverá um amor como o amor do nosso Deus, incomparável, Glória a Deus. inexplicável é o seu amor. Aleluia. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu, amor de Deus. Que amor é esse? Glória a Deus. Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me amas mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Sabes tudo de mim, mas me amas mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Amor que não guarda rancor, que perdoa o pecador. Só o amor de Deus. Um
sua vida ainda, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, o Senhor está de braços abertos. Glória a Deus. Se você que não é crente ainda, que não conhece a Cristo ainda, levanta a tua mão, quer te conhecer? Tem alguém? Talvez você esteja até como eu, te dizer que o noivo, Cristo, ele passeia pela igreja, ele já te viu. Ele já te viu. Glória a Deus. E Ele te chama. Ele te chama. Eu não sei o que você passou, o que você está passando, mas Ele te chama. Glória a Deus. Tá difícil? Ele vai descomplicar tudo. Se você quer, levante a tua mão. Se você realmente quer, levante a sua mão. Não vai ser por muito falar, porque eu sei que quem convence é o Espírito Santo. Mas eu quero te dizer que se hoje você ouvir a voz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. E você que já é cristão, suporta só mais um pouquinho.